Fala galera, tudo bom? Estamos no ar com o Pod Coxa e com o Capcast. É o Cap Coxa Cast para a gente falar do Atletiba desse domingo às 4 da tarde no Couto Pereira. Eu sou Fernando Rudnick, Murilo Dietini, o Doc, Glauco Gasparim, que não é o Doc, estão aqui com a gente para a gente bater esse papo aí, falar do Atletiba. Antes da gente começar, claro, você que está nos assistindo aí no YouTube, se inscreva aqui no canal do 12 Esportes, deixa seu like, seu comentário, faça o programa com a gente. Pessoal, chegamos nesse Atletiba, segundo Atletiba do Brasileirão, retorno, momentos totalmente diferentes. Curitiba afundado na lanterna, o Atlético brigando pelo G4, mas eu quero saber, clássico equilibra as coisas? Você tem esperança de ter um clássico equilibrado, Glauco? Até começar o programa agora eu tava decidindo se eu ia encampar um personagem otimista, continuar alguém realista, né? Porque realmente é uma situação que a gente se apega mais ao fator ali clássico, talvez uma motivação extra pelo ser um embate contra um rival, um adversário local, né? Mas a situação do Curitiba é tão delicada, não só na tabela, mas em termos de futebol, que a gente só pode se apegar nisso mesmo. Não tem nada mais que a gente possa se apegar. Até a gente poderia dizer que ia ter uma torcida que poderia estar ali carregando o time, mas eu não acredito que o ambiente também esteja propício nesse momento. O time vai ter que ajudar até nesse ponto aí, para a torcida voltar a ter uma expectativa. Então, é basicamente torcer para um imponderável ali, alguma coisa fora do normal acontecer para que o Curitiba pelo menos consiga competir, consiga equilibrar ali algumas ações ali e que a gente tenha um jogo pelo menos que a gente consiga assistir com uma expectativa de um resultado ali, qualquer positivo que seja. Eu aposto que o Doc vai desmentir e vai falar que clássico é clássico, não tem favorito. Já falei, né, Fernandão, ali no nosso último Capcast. Eu acho que o clássico ele descontextualiza um pouco tudo isso. Inclusive, né, a gente vai pegar. O Glauco falou aqui, concordo com ele, com a questão do equilíbrio em si, a gente tentar se apegar a algo, né? Os momentos são muito distintos, como você falou. Eu acho que o Atlético, inclusive, se a gente for pegar e fazer um comparativo de times, é superior. A gente tem fatos de realidade, isso a gente não consegue mentir. A tabela de classificação mostra, o Campeonato Brasileiro em si mostra, o desempenho dos times mostra, né? Mas é clássico. Isso acho que equipara bastante as coisas, por ser também no Couto Pereira, no estádio do rival. A torcida pode potencializar um pouquinho o apoio, que a gente sabe que existe dos dois lados, mas a influência maior é do Coritiba, né? E eu acho que uma coisa interessante de clássico é que ele vale muito para o momento, né? Na história em si, o que ele vai determinar esse jogo ou não vai fazer às vezes muito sentido, né? Dependendo do final que o campeonato tiver, mas eu acho que o clássico ajuda a impulsionar muita coisa do torcedor, né? E talvez o Coritiba se apegue mais nisso nesse momento, pela necessidade de uma permanência, mas o Atlético também mira o objetivo da Libertadores, né? Então vai precisar fazer um bom jogo, tem que entrar sem salto alto, né? Entrar na humildade mesmo, como um jogo qualquer, que começa 0-0, que os times vão ter que trabalhar e tentar ter esse pensamento de igualdade para daí sim poder ter alguma vantagem ao longo do jogo. Mas eu vou dizer para você que está nos assistindo que o clássico vai começar hoje, porque a gente vai ter um quiz logo mais. Mas para o final do programa a gente vai ter um quiz super legal aí de conhecimento de Atletiba. Vamos ver se o Coxa vai vencer ou o Atlético vai vencer esse quiz. Tá, vamos colocar na tela então, vamos falar das escalações dos times. Vamos começar pela escalação provável do Atlético. O Rogério vai colocar na tela para a gente. E eu queria que o Doc fosse comentando aí. Esse é o time ideal, lembrando que o Atlético tem vários desfalques, o Vitor Roque e o Madison por lesão, o Pablo e o Vitor Bueno por suspensão. Temos lá Bento, Bruno Pérez, Kaká, Thiago Heleno e Esquivel, Fernandinho, Eric e Alex Santana formando o meio, e um ataque teria o Zapelli, mais ou menos um meio atacante ali, né, com o Canóbio e o William Bigode. Esse é o provável time para o clássico desse domingo. O que você acha, Doc? Faz bastante sentido. Acho que
Começando ali atrás, né, o Bento volta ao natural, né, o Léo Link vem fazendo partidas excepcionais, não deixa a desejar em nenhum ponto, né, mas o Bento por tudo que representa, e aí uma questão de hierarquia, né, se ele estiver 100% de fato, e eu acho que ele está, o Atlético não correria algum risco de colocá-lo sem estar em condições plenas de jogo, então ele volta ao natural. Pelas condições e pelos desfalques que o Atlético tem, faz bastante sentido, né, o time montado que a gente colocou aí. Né, o próprio Bruno na lateral, né, nomes ideais talvez não, mas é o que a gente tem muitas vezes na reposição imediata. Né, não fugiria muito disso, no Bigode talvez o Rômulo, né, ali por uma questão de bola aérea, algo mais direcionado para o ataque de fato. Né, o próprio Eric talvez caindo pelas pontas, né, mas faz bastante sentido. O Alex Santana, acho que é um cara, a gente até havia comentado que pode ser um diferencial. Fazendo muitos gols nesse ano, né? Bastante 8 gols já. e chutando de fora da área, né, às vezes é uma arma importante aí que a gente pode ter. O Fernandinho, acho que nem vale a pena a gente falar, o Fernandinho é o Fernandinho, acho que por si só é inquestionável. Mas acho que o time base é esse. Se mudasse, talvez o William Bigode, eu concordo com essa escalação, eu começaria o jogo assim. Mas se vier o Rômulo, não vai ser surpresa também. Glauco, olhando para esse time aí, você, no teu papel aí de torcedor do Coritiba, o que causa mais preocupação? Não tem Vitor Roque, não tem Vitor Bueno, Pablo tá suspenso, que seria o reserva ali, o cara para jogar no ataque. O que te preocupa alguma coisa especial? Vamos tirar a parte, esse momento do Coritiba, só olhando para esse time. Analisando o time do Atlético, a gente sabe que tem vários desfalques importantes, porém tem alguns jogadores ali, por exemplo, o Alex Santana não é titular, está substituindo o Vitor Roque. Mas o Alex Santana, ele tem uma característica muito importante na finalização de média distância. E o Coritiba é um time que sempre deixa muito espaço para finalização média distância dentro da área, de todo que é canto. É um jogador que tem uma qualidade e pode fazer a diferença num clássico. A gente sabe que às vezes é decidido em 1 ou 2 jogadas. O Canóbio, ele até não começa bem no Atlético. Muitos torcedores até questionavam o investimento feito no Canóbio. Bastante. Porque tecnicamente até às vezes ele deixa um pouco a desejar. Não sei se eu estou sendo muito rigoroso. Não, finalização. Mas eu sou assim com o Coritiba. Se o torcedor do Atlético for assistir lá, também pode ver que eu também não alivio pro nosso lado. É uma crítica construtiva. Mas ele vem crescendo de produção e ele tem muita velocidade. E ele é um jogador que não desiste. E ele vai jogar, teoricamente, no lado direito, que o Coritiba não tem nenhum lateral esquerdo. Também na direita também não tem nenhum que se fixou. Mas vai jogar, teoricamente, no Coritiba. A gente vai ver daqui a pouco um lateral com mais idade, com menos velocidade. Aí pode ser que o embate favoreça mais o lado do Canóbio. Então, lógico, tem a experiência do Fernandinho, que dispensa comentários, é um jogador de 2 Copas do Mundo? 3? Sim, 2014 e 2018, né? Duas Copas do Mundo, desculpa o equívoco. Não, mas enfim, dispensa comentários, jogador experiente. E o goleiro Bento, ele tá voltando de lesão, né? Com um tempo afastado, mas é um goleiro que também foi convocado para a seleção. Então, o Coritiba já nem consegue finalizar muito. E é um goleiro que tem todo esse... E é até curioso, o que tem sobrado de goleiro no Atlético tem faltado no Coxa, né? O Atlético tem um projeto, né? Uma característica de formar goleiros. Ou contratar ali com um jogador semi-pronto, né? Não só goleiros. O Coritiba não dá sequência para os goleiros formados também. O Coritiba, ele não tem projeto. A gente tem uma categoria de base que é um time com menos de 20 anos ou menos de 17, menos de 15 anos. E desse time a gente tem que torcer para algum deles ali individualmente render e que quando tiver alguma oportunidade, que normalmente é jogada no fogo, ele tem meia hora, 20 minutos no profissional para agarrar aquela oportunidade e é a chance da vida. Se perde isso, né, Glauco? A gente consegue observar pela questão de projetos, né? Mas se a gente for ver também, Fernando, eu acho que o Glauco citou o Canóbio e o Alex Santana, são caras que parecem que incorporam muito desse Atletiba, né? A questão da raça, o jogo jogado, né? Claro que todos os jogadores têm essas condições, mas essas duas figuras, né, pelo contexto que a gente tem, acho que podem desequilibrar também. A expectativa é legal mesmo com as peças de reposição, não tendo um time considerado titular ou mais forte. O Atlético tem um elenco interessante que talvez ali a gente não, pelo coletivo, não deixe a desejar. Vamos lá então agora com... Só me permite uma pergunta, eu tenho uma dúvida na postura do Atlético.
Você acha que o Atlético vai ser mais propositivo, vai buscar mais o contra-ataque, vai tentar aproveitar que o Coritiba está numa situação difícil e tentar liquidar o jogo? Como é que você acha que vai entrar em campo? Difícil se tratando do Wesley Carvalho, né, Glauco? O que eu acho? Eu acho que o Coritiba vai vir para cima e o Atlético naturalmente acho que começa mais fechado. E aí talvez um jogo mais tático, uma análise de possibilidades dentro do campo, o Atlético ao longo da partida vai soltando mais. Não consigo ver o Atlético já atacando de cara, abrindo o jogo, se expondo. Eu acho que o Coritiba, pelo contexto que a gente está falando, teria a obrigação de sair e de buscar o resultado, ainda que a responsabilidade maior, pelo contexto também, seja do Atlético. Você acha que vai fazer um jogo mais estratégico, então um jogo mais racional principalmente ali? no início, exatamente, para depois explorar os espaços. Realmente eu tenho essa dúvida, porque eu tô vendo, assim, vários torcedores do Atlético, até alguns jogadores e da técnico e tudo, com um discurso bem, como é que eu posso chamar? Bem humilde. Cauteloso. Um discurso bem cauteloso, e que é lógico, num clássico você não vai dar munição para adversário. Claro. Tem todo esse lado. Mas eu, como torcedor rival, eu tenho a impressão que é um pouco de mais discurso do que o que você realmente pensa. Porque você olha assim, você pensa, pô, o Atlético tá 10 jogos invictos, né? E do outro lado, o Coritiba tá 8 jogos perdendo, não é nem sem ganhar, Nos últimos 10 jogos, 8 derrotas, um empate e uma vitória. Então, é uma situação bem difícil, um futebol difícil. Então, eu tenho uma dúvida assim, se o Atlético não vai aproveitar e querer falar, não, eles acham que a gente vai ficar atrás e talvez a gente vai atacar para surpreender. Então, eu tenho essa dúvida, realmente. Saberemos 4 da tarde nesse domingo. 4 da tarde. Esse domingo às 4. Vamos botar na tela, então, a escalação do Coritiba para o Glauco analisar. Vamos lá, Gabriel é o goleiro, lateral direito com Rainer, daí a dupla de zaga volta o Kusevich e, teoricamente, o Henrique faz a dupla com ele, né? O Maurício Antunes. Tem uma dúvida, né? Estreou no último jogo. Pode ser que seja o Maurício também. Eu acredito que vai ser o Henrique por experiência. Por hierarquia, digamos assim. Uhum. E a lateral esquerda que você citou, tem o Vitor Luiz ali. O Jamerson, você acha que não então, fica... Aí entra no comentário que eu falei sobre o Canóbio, né? O Jamerson, ele veio com um cartaz de ser um jogador ofensivo, tem muita velocidade. Realmente, ele teve muita velocidade, mas ele ainda não se encontrou. Até por um contexto desfavorável, né, que ele tem. E, nos últimos jogos, quem tem sido titular, é o Vitor Luiz. Então, a gente acredita, até por ele também tem uma questão de experiência e ser um jogador que pode guardar mais posição, ser mais defensivo. Então, eu acredito que vai ser o Vitor Luiz. Continuando a escalação ali, então a gente deve ter o William Farias, o Sebastião Gomes, o Matheus Bianchi e o Marcelino Moreno, fazendo aí mais ou menos um papel de meia atacante, jogando mais pela ponta, né? Ele não joga mais centralizado, né? Ele não tem essa característica. E no ataque o Slimani e o Diogo Oliveira. É um melhor que o Coxa tem hoje, não tem o Bruno Gomes e o Thiago Dombrowski lesionados e o Robson está suspenso, o Robson que tem sido titular e como você tem frisado, né, o Robson é aquele jogador que... Voluntarioso, essa é a palavra, não é nenhum craque, mas tem sido titular, de vez em quando marca um gol. O que você acha dessa escalação? Eu não começaria com o Bianchi e nem com o Diogo. Eu acho que o Andrei caberia melhor no time. Faz a bola rodar mais. Tem mais qualidade técnica. Visão. Eu acho que o Bianchi é mais uma escolha física. Uhum. Curitiba tem o do Kozlowski, ou na época da Tricorp, até com o técnico anterior, né, o Antônio Zago, ele tem priorizado muito a escalação de jogadores físicos. Então entra o Bianchi. Tá substituindo também o Samaris ou o Fran Sérgio. Se você olhar, os três têm o quê? Eles têm quase 1,90 m e uma característica mais em posição física e nem tanto de velocidade ou de técnica de jogo. E o Diogo eu também não escalaria porque eu acho que ele, apesar de poder jogar como ponta ou poder jogar centralizado, eu acho que ele é muito pesado. Ele não tem essa característica do drible, velocidade.
Então, eu utilizaria ele centralizado junto com o Slimani em uma situação hipotética de jogo. Digamos assim, o coach precisa fazer um gol ali faltando 15, 20 minutos, joga os dois juntos, como aconteceu em um pequeno pedaço do jogo contra o São Paulo. Então, eu faria algumas alterações. Eu colocaria até o Natanael como lateral direito, o Rainer mais avançado, porque eu acho que o Natanael ele defende tipo o que bem. o Varley fazia, mais ou menos. A torcida não gosta muito de dobrar a lateral, acho que é invencionice. O Gustavo Morini usava bastante disso. Eu acho que em algumas situações pode ser válido a tentativa. Por quê? Porque o Rainer ele ataca bem, mas defende mal. E o Natanael defende bem e ataca mal. Então eu utilizaria o que cada um tem de melhor ali, como tá faltando para equilibrar, exatamente. Então eu faria essas duas alterações e daria um pouco mais de liberdade pro Moreno ali, Então, eu faria essas duas alterações, o resto ali tá mais ou menos no que é possível para o momento. Doc, olhando para esse time aí, o que preocupa? Slimani preocupa, por exemplo? É um nome, né? Um nome forte, eu acho que é presença diária. O Atlético, em histórico de Atletibas, também tem que cuidar com alguns personagens que muitas vezes acabam se destacando. Você sabe que a aposta do Glauco é o Receé fazer gol, entrar no segundo tempo... Minha aposta otimista, meu personagem é que o Coritiba vai achar um gol, vai ganhar esse jogo e com um personagem que ninguém tá... Improvável. Uma carta fora do baralho. Exemplo de Geraldo. Casinho. Iago Dias. Quem mais? Aí pode citar alguns aí personagens que a gente não imaginava que fosse resolver. E que no Atletiba a coisa, né, toma um rumo diferente, né? Eu ia perguntar pro Glauco até, e o Caio César? Então, seria uma dúvida. Inclusive, pode ser que ele comece no lugar do Diogo. É um cara que está sendo usado, na tua opinião, assim, de uma forma até errada, ou não sendo aproveitado, talvez, todo o potencial que ele tem, porque é um cara que se destaca, né? É o primeiro ano dele como profissional, então a gente projeta, a gente imagina que ele tenha um potencial. Só que é um contexto completamente desfavorável. Aí ele começou bem no Campeonato Estadual, inclusive fez gol, né, no Atletiba, no Campeonato Estadual, na Baixada. E eu acho que foi o último grande momento dele. Depois disso, o time começou a ter um desempenho cada vez pior. E ele não... Também, por ser um piá, né, tem 19 anos. 19 anos. Até entrou numa situação bem complicada. E ultimamente ele até estava no Sub-20. Ele chegou a jogar contra o Sub-20 do Atlético na semifinal do Campeonato Estadual da categoria. Então, a gente nem sabe se também vai ter a final do Campeonato Estadual da Sub-20 agora, em Londrina o jogo. Então, se ele for relacionado para o Sub-20, a gente já descarta ele. Eu acredito que ele fica à disposição do profissional, mas não podemos descartar também. Certo. Isso aí. Certo. E olhando assim, fora de campo, clima para esse jogo, extra-campo, tá uma pressão muito grande do lado do Coritiba, cobranças por parte da torcida. Hoje a gente teve a notícia, né, Glauco? A diretoria, a gente já vinha falando no último Podcoxa, ela tinha limitado os ingressos dos setores de arquibancada, mudou de ideia. Você tem uma opinião sobre isso, né? Então, eu acho que a torcida estava muito em cima, cobrando demais. Estava cobrando o diretor de futebol, o Arthur Moraes, estava cobrando até o CEO do clube, o Carlos Amodeu, estava cobrando o presidente da associação, que foi responsável pela transição aí que é o Glenn Stenger. Estava cobrando até não. Inclusive, os donos da Tricorp, os sócios majoritários, né, que é o... É o Bruno D'Ancona, Bruno D'Ancona... O Justus é minoritário. O Justus é o genro do sócio majoritário. E o Justus é mais a figura, assim, tem mais a presença dele, a imagem dele, do que realmente a participação efetiva dele. Então, é uma cobrança muito grande, estava crescendo cada vez mais, e de repente surge a notícia de que o Coritiba estava limitando a própria torcida num clássico, que teoricamente o Coritiba precisa da torcida, precisa de tudo que tiver disponível que possa ajudar, e de repente o Coritiba limitando a sua própria torcida. A gente acha muito estranho. Então, o que aconteceu? Nas últimas 24, 48 horas, a gente só fala disso. Ah, mas é absurdo. Ah, mas é uma questão de segurança. Mas como é que pode o torcedor ficar de fora, o sócio? E a gente só... Tirou o foco, né? Tirou o foco de todas as outras críticas. Então, eu
eu amanheci hoje com essa opinião de que, até ontem eu até comentei no podcast, que poderia ser que eles dormissem ali, amanhecessem e mudassem de opinião, porque eu achei que era uma coisa muito... É muito surreal você limitar a sua própria torcida. Normalmente acontece com um rival. Você vai lá no meio do caminho, você fala, não tem vamos noção, cumprir né? É uma decisão... Era uma decisão estapafúrdia. E então, eu acredito que foi meio que uma cortina de fumaça para desviar o foco. Hoje, inclusive, o Amodeu foi dar entrevista, apareceu, que ele raramente aparece, e foi dar entrevista sobre o quê? Sobre essa parte de segurança, de por que teve a ideia de limitar, daí voltou atrás. Então, eu acho que até isso diminuiu um pouco da pressão em cima dos jogadores, comissão técnica e de diretores, enfim. E, por outro lado, acabou colocando um pouco de água ali, gelou um pouco a torcida, que já não estava muito empolgada. Eu não acredito que teria um estádio lotado antes, mas com essa decisão aí acabou que deu um clima muito ruim. Vários torcedores não gostaram, com razão, né? E eu acho que murchou vários torcedores e talvez tenha um público até menor do que teria. Então, talvez seja a ideia deles também, ter menos pressão, né? Um estádio mais cheio, se não vem o resultado, pode ser que tenha algo também, uma cobrança maior, então eu não gostei nada e eu acho que não é o caminho. Eles deveriam ter pensado de outra forma, ter conversado antes, ter feito agido depois, enfim. Doc, como que se enxerga esse momento nebuloso aí, extracampo? Isso é bom para o Atlético? Não interfere? Como que se enxerga isso? Acho que influencia sim. Sempre o extra a gente nunca pode desconsiderar, né? Inclusive, principalmente no futebol. Eu acho que o Atlético pode tornar isso uma arma a favor, né? Se a gente até vinha comentando, se abre o jogo, começa 1-0, é uma pressão muito grande da torcida, é um nervosismo, é o esquema tático que se reformula, acho que dos dois lados, mas existe uma obrigação por parte do Coritiba de talvez buscar o resultado, isso desde o início e começando-se, né, da maneira que o jogo for se desenhar, isso pode alterar bruscamente, né? Então acho que o ambiente externo influencia sim, né? Faz muito sentido o que o Glauco trouxe, talvez esse gerar um fato novo por parte da diretoria e direcionar o foco, né, para algo que não é principal, né, que é o jogo em si, que é a pressão de fato que qualquer Atletiba em qualquer contexto traria, nessa movimentação maior. Então acho que o Atlético pode se beneficiar disso, né? Como o Glauco falou, às vezes, né, o Coritiba sai ganhando, por exemplo, a torcida pode impulsionar e potencializar isso, mas se sai perdendo também, né, para o Atlético isso seria muito bom e poderia usar a nosso favor, né? Então eu acho que tem a influência, é algo importante a se considerar, mas o jogo continua sendo dentro de campo, é os 11 contra 11. É verdade. 4 da tarde, nesse domingo, a gente vai começar a descobrir como que vai se desenhar esse Atletiba. Mas agora vai se desenhar um outro Atletiba aqui. Vamos ter um quiz sobre Atletiba. Eu quero saber se vocês sabem mesmo. Eu mesmo fiz as perguntas. E tá num nível difícil, não tá fácil, não tá molezinha, não. Quero saber, tem alguma promessa de vitória aí, não? O que vocês vão... Vai fazer alguma aposta? Eu acho que o Murilo tá muito humilde, ele tá vestido com as sandálias da humildade aqui. Vocês não estão enxergando. Primeiro, vocês querem fazer alguma aposta do clássico, não? Vocês querem fazer alguma aposta, alguma coisa assim, não? Pretende? Eu não pensei em aposta, não pensei. Pense até o final do programa. Podemos pensar em alguma coisa ali, porque aqui tem coragem. É justo. Aqui tem coragem. Quem sabe até o final do programa. A gente topa. Então, vou explicar as regras desse quiz aí para vocês. Vamos colocar na tela as perguntas. Vocês tiram par ou ímpar para ver quem começa respondendo. Então, cada um vai responder a mesma pergunta, você vai dar a tua opção, ele pode dar a mesma opção também. E depois inverte, você vai responder primeiro e depois o Glauco. Beleza. No fim, vai ter uma pergunta bônus. Ela vai valer mais. Cada pergunta nesse normal, aí na primeira fase, é 1 ponto só. São 5 perguntas, 5 pontos. A pergunta bônus vale 3 pontos se vocês acertarem. E se vocês derem os detalhes, porque tem um detalhe na pergunta, vale mais 3. Então pode mudar tudo. Olha só, hein? Entendeu? Então, vamos lá, vamos começar? Opa, vamos começar esse quiz? Lá. Rogério, então, por favor, a primeira pergunta na tela. Olha lá, tá todo mundo vendo. O placar de 1-1
é o mais repetido da história dos Atletibas? Quantas vezes isso aconteceu? Tirem para o ímpar aí para ver quem começa. Rapaz, hein? Quem começa respondendo, vai. Ímpar. Ganhei. Comecei. Ganhou. Já começou ganhando. Vamos lá. Eu só quero perguntar Tá. uma coisa. É. Esses dados aí são do... Dados do Helênicos. Do Helênicos. É. É porque nessa contabilidade de Atletiba tem uma diferença, né? Tem diferença. Eu peguei os dados do Helênicos, que é o site de referência aí do Curitiba. O Atlético não tem um site... Tem um historiador. Tem um se não me engano. historiador que Sim. faz, mas é meio restrito, né? Eu não lembro o nome Bem dele. restrito, na verdade. Como é o né? nome dele? Eu esqueci. Eu já entrevistei ele algumas vezes, mas é bem restrito. Enfim, o Helênicos é um site bem confiável, aberto. Até mandar um abraço pro Guilherme Straub, o pessoal Isso dos aí, ó. Helênicos. Vamos lá, Glauco. Primeira resposta, primeira tentativa tua aí. Qual que é? a Eu só resposta? quis parecer que eu sabia alguma coisa. Quero deixar bem claro. Tem, inclusive, vários detalhes, ultimamente, principalmente de Atletiba, eu procuro até esquecer. Mas eu vou dar a minha opinião. Letra C. Letra C, 53. Vamos lá, Murilo. O que você acha? Cara, é um chute, na verdade, né? É muito, muito complicado. Os números são próximos também. Eu vou de letra B, 49. Letra B, 49. Então, vamos para a resposta na tela. Letra B, 49. Eu tava 1 a só me fazendo, eu sabia. Não, brincadeira, não sabia, não. 1 a 0, Vai vai. escondendo o jogo, eu tô lembrei do- achando É isso. só o furacão de 49, então teve uma lógica ali, Aí, que não ó. tinha nada a ver, mas que deu certo. Vamos lá, segunda pergunta desse quiz maravilhoso. Vamos lá. Em que ano aconteceu a primeira final da história do Clássico Atletiba? As opções estão na tela, agora você começa, Doc. Primeira final. Não temos um marcador de tempo aqui, mas você tem um tempinho para responder, pra 31. pensar. 31. E aí, Glauco, o que você acha? Eu tava em dúvida entre a letra A e a letra C. Não que eu tenha algum conhecimento, que eu tenha alguma lembrança disso, porém, tinha uma impressão que o número 1 ali estaria na resposta. Como ele falou a letra A, eu já vou então ir para outro caminho, que já eu já tô perdendo, tem que Tentar arriscar. empatar é Tem que justo. arriscar. Tentar Estratégia, empatar. hein? Estratégia. Pode não ser. Não pode não ser nenhuma das duas. Pode ser que a não gente ser colocou. nenhuma das duas, inclusive. Provavelmente não vai ser nenhuma das duas. Então eu vou colocar Você tem letra B, só pra fugir de Ih. tudo que eu falei, Letra ainda vou A, lá e isso coloco sim, uma hein? outra. Letra B, mudou na pressão Ousado. do Doc, você viu? Ousado, Letra B? hein? É isso mesmo? Pode ser. Letra B, Sim. então vamos lá a resposta. Ih, Olha lá, tava lá. certo. Era a C. Era a letra C, 1941. Aliás, tem um dado aqui dessa final. Foi a primeira final, né? Final de Paranaense. E o Curitiba venceu os 2 jogos dessa final, foi campeão nesse ano. Vamos lá, próxima pergunta desse quiz. Atletiba. Tá difícil, hein? Qual dos placares abaixo realmente nunca aconteceu em um Atletiba? Agora o Glauco começa. Tem 3-6, 5-6, 5-5 e 6-0. Um desses nunca aconteceu. Eu tô em dúvida também. Eu não vou falar também pra não dar muita dica aqui pro meu concorrente. Eu vou na letra D. 6-0, acho que nunca aconteceu. Letra D, 6-0, nunca aconteceu. Doc, Eu vou com o Glauco porque eu acho que é o 6-0 mesmo, letra D. olha aí. Então, combinando a resposta, vamos ver se eles acertaram ou não. Vai lá, Rogério. Ixi! Passamos longe, Louco, hein? teve 6-0. Teve 5 a 6-0. Esse 6-0 5 a foi 5 para o nunca. Curitiba. Foi a maior goleada Da história do clássico. do Pô, clássico. E eu não sabia. Da história Isso do é clássico. lamentável, peço desculpas para Viu? toda a nação Vocês estão vendo alviverde. como esse quiz ele está num nível hard, um nível difícil. Eu acho que você dificílimo. superestimou nossos conhecimentos. do Talvez, clássico. talvez. Dificílimo, Vamos fazer né? a contagem aqui por enquanto. Então, depois de 3 perguntas, Murilo Doc tem 1 ponto Estamos moendo. e o Glauco 0 pontos. Lembrando que tudo pode Tá mudar difícil, daqui a tá pouco. difícil né? até nisso. Tudo pode mudar. Vamos lá, quarta pergunta. Em 1978, o goleiro Manga, não era o Aleph, era o goleiro Manga, foi o herói do clássico estadual. Quantos pênaltis ele defendeu?
Nessa decisão de estadual, inclusive a gente contou lá no podcast Carneiro e Mafuz, foram 3-0-0. E depois esse E com último recordes jogo, de público, né? Foram 3 Exatamente. jogos com recorde de público no e Couto Pereira. depois desses 3-0-0 foi para os pênaltis. O Curitiba foi campeão, o Manga foi o herói e ele defendeu pênaltis nessa decisão. Quero saber quantos. Vai lá, Doc. C3. C3. E aí? Eu também Glauco. acredito que sejam 3. Eu tô em dúvida entre 3 ou 4, mas eu vou no 3 também. Vamos lá. Então, o Glauco acha que é 3 e o Murilo também. Isso aí. Vamos lá, vamos ver quem acertou. Ninguém Puta acertou. merda. Foram duas defesas de pênalti. Essa final acabou 4-1 pro Coxa e o Manga pegou duas Então cobranças. não precisou. Acabou Pegou. antes, né? Acabou antes. Antes Foram do duas. necessário, tá Foram bom. duas. Vamos lá, próxima pergunta. É a última da primeira fase do Pô, quiz. sim. Quiz é muito bom. Tá excelente, pô. Em 2004, o Atlético venceu no Couto por 2-1 pelo Brasileirão. Quem marcou os gols desse jogo? Foi uma virada do Atlético. Primeira vitória do Atlético no Couto em Brasileirão de pontos corridos, que começou no ano anterior, né, 2003. Uhum. Então, teve um gol do Curitiba, né, que é a primeira coluna sempre ali, e os gols do Atlético. Qual é a resposta correta, Glauco Gasparim? Eu até preferi apagar esse jogo da minha memória. Você lembra? Lembro. Sabe Eu a tava no jogo. resposta? Eu só não lembro quem fez os gols, mas eu lembro do Só resultado. o importante você não lembra. Eu lembro que Sacanagem. ficou tinha um grande período de invencibilidade do Coxa em Atletiba no Couto e acabou perdendo esse jogo. E, como eu não lembro, eu vou ter que chutar. Então, eu vou chutar aqui. Foi a letra C. Letra C para o Glauco, Alemão, Jadson e Washington. E aí, Doc? O Glauco Qual é a errou tua no resposta? atleticano. Letra B. Alemão, Fernandinho e Washington. Vamos ver quem acertou, então. Na tela. Olha lá! Essa ele sabia mesmo, né? 2-0, ele teve a vantagem Foi- que ele respondeu depois também, ó. Não, acho que ele sabia, acho que ele- já. Eu Foi sabia mais que o Washington tinha convicção que o feito Jadson. Mas você o teve segundo- na o segundo. vantagem na sorte que ele respondeu Sim, antes, não, né? com certeza. Eu acho que se Senão eu já quisesse ia- equiparar, escondeu né? a tua Se você resposta. tivesse respondido antes, eu teria ido na mesma. É mesmo. Faria mais sentido, né? Faria mais sentido. Ai, E com certeza você ia lembrar mais um jogo que o Atlético ganhou. Sim, Então, faz sentido, né? Então, também de Quiz com placar de momento 2-0. goleada. tá feia a situação. 2-0 pro Tô Doc mantendo o contra padrão do time. Antes que 2-0 criticar. pro O Glauco Glauco. entrou com tudo no jogo e Mas deu uma agora desanimada. tudo pode mudar. A gente tem a pergunta bônus. É Vamos a botar última. na tela. É a última. É a pergunta Isso aí, bônus. Ela sim, vale ó. 3 pontos para a resposta Ah. correta e mais 3 com o detalhe da resposta. Olha lá a Caraca, pergunta. louco. Caraca. Quantos atletas que atuaram no clássico de janeiro de 2021, que foi pelo Brasileirão de 2020, foi no dia 9 de janeiro de 21, no Couto Pereira, podem jogar neste Atletiba? Atletas, então, que jogaram naquela nos partida. elencos, né? Oi? Estão nos Nos elencos, né? Estão nos Estão Não, ativos. que jogaram aquele jogo e hoje podem jogar. Que podem jogar o jogo, não estão machucados atualmente, não estão suspensos, que podem jogar aquele jogo. É uma pergunta difícil. É o Murilo que começa agora. E ela tem uma pegadinha. Ela tem uma pegadinha interessante. Difícil, né? Tem que... Tá na tua mão, Doc, a primeira resposta desse bônus. Lembrando que você tá na liderança, né? Tá 2-0 pra Pode você. administrar o jogo, porque eu também... Vocês querem pensar na aposta agora ou não? Mas a aposta Aposta vale você- pro quiz, eu pensei que valia pro jogo. Eu tava tão Pode ser tranquilo pra pelo Atletiba, não, em pode si. ser pra Atletiba, o que vocês quiserem apostar. Se quiserem também, né? Fica na mão de vocês aí. Cara, é uma pergunta sem vergonha, Se né? vocês quiserem, por exemplo, apostar no resultado da Atletiba, na vitória, uma cesta básica. Opa! Quem ganhar, o time, o outro paga. Eu pago uma também. Então a gente escolhe o local e a gente faz essa aposta. E por mim, tá fechado aí já, Glauco.
É isso aí. Quem perder, é só no... E se der empate. Se o Corinthians... Não, daí a gente... Aí todo mundo paga. Todo mundo paga. Aí todo mundo paga. Se empatar. Tem uma possibilidade. Todo mundo paga, claro. se pagar uma cesta básica, fazer acreditar fazer o bem pro próximo. É justo, gostei. Ajudar, Fernandão. e cada um pode escolher aí. Quem ganhar, escolhe a instituição Legal. pro outro. Legal. Podemos, inclusive, fazer entrega lá. Simbólica. Pô, legal demais, podemos, pô. Gostei da ideia. Eu acho que Pode ser top. Isso é legal, hein? Apesar de não ter nenhum favoritismo, eu tenho coragem. Não, mas acho que Não, então ela vale pro resultado do jogo, não do quiz. Mas pode ser uma aposta pro quiz também, se você desde quiser. o quiz aí Já tá perdendo, já tô saiu muito atrás. perdendo. Daí já uma causa querem, nobre. daí já querem que seja muito corajoso. Mas aí. você pode virar agora também, Já é né? ousadia demais. Independente de Pode quem virar. ganhe, né? Acho que a sociedade acaba ganhando de qualquer maneira. Então, acho que já é algo justo, né? Mas eu tô pensando nessa pergunta aí, não tá fácil, não, cara. Chute, se não sabe, vai naquele chutômetro aí. Letra D, jogador. Letra D, Jogador. certo. E quer chutar o jogador? Ou quer chutar depois? Depois, não Mas vamos dar margem. depois do Glauco vou responder. Isso, Tá, sem antes o da resultado. resposta, antes Isso. da resposta. E aí, Glauco, quantos jogadores atuaram naquele jogo? Que Eu foi, apaguei completamente foi da aquele- memória. Foi aquele 0-0, um dos piores jogos. A gente até citou no piores Capcast clássicos, né? dessa Nossa semana. senhora. E aquele Foi muito time do ruim. Coxa, Caiu ele era também. o Era pior muito que eu tinha ruim. visto na Série A até agora. Até agora. Aquele de 2020 era ruim, mas Sempre esse daqui piora. tá conseguindo ser pior. Então, como eu apaguei da memória e vou ter que dar um chute a la Robson, vai na letra B. Eu vou chutar 2. Mas eu não lembro se o Thiago Heleno jogou naquele Atletiba, então já seria 1. Aí eu tô imaginando que pode ter mais 1. Mas se ele não jogou, pode ser que seja 0. Então eu tô na dúvida entre a letra A e a Cara, letra mas B. é Ele isso tá na mesmo. dúvida Mas eu vou- total, pensei Eu vou na monte letra de- B pelo chute. Vou dar uma de Robson aqui e torcer pra dar certo. Então você vai na letra B. Sim. Vamos lá. A gente vai ter a resposta na tela agora. Vamos saber, então. 3. E aí que tá Bastante, a pegadinha. Vocês não têm ideia, né? Não, Thiago não Leno, faz você ideia. acertou. Eu Já que ele sabia, não imaginava. Thiago que- Leno, você acertou. Eu fiquei pensando no Bento, Não. mas ele não jogou, né? Não jogou. Ele não jogou, eu Não. fiquei pensando assim, mas falei, não. Acho Tem outros 2 jogadores. O Natanael jogou aquele jogo. É verdade. Eu vou falar porque o placar tá definido do quiz já, que... né? Caraca, o Natanael Vitória, tava jogando vitória do Doc. de goleada. 2-0. 2-0. Então, Será que vai ser o placar Fora, do jogo? fora ou o não? baile, né? Quem que é a terceira? E o terceiro é a pegadinha. Ele chama-se Hugo Moura. Ah, ele jogou pelo Coritiba. Cara, Jogou pelo pelo Coritiba. Eu não lembrava nenhum do Coxa, tentei imaginar. Eu Do não Atlético, lembrava que ele tinha jogado esse clássico. Ele jogou pelo poderia ter Coritiba estado nesse três. jogo. Eu falei do então- Coxa, não lembro ninguém. Agora do Atlético, que seria a minha responsabilidade, eu já não... Do Thiago Heleno. Do Thiago né? Heleno eu tinha É o que- certeza, porque tá há 200 Mas anos na frente. eu só sei porque eu fui pesquisar, mas eu não teria noção, assim, e Não, principalmente o Hugo eu Moura. não a gente lembrava se o acaba não Natanael lembrando. tinha jogado, porque na reta Ele final... entrou no segundo tempo. Na reta final quem era o lateral era o Jonathan. Isso. Aí Mas eu não lembrava acho- se o Nossa, Natanael eu tinha acho- entrado. reta final do jogo. Eu não lembro, eu acho que foi o Maílson. Mailton. Mailton. Tinha o Mailton e que o machucou. Jonathan. Isso. Aí eu não lembrava que o Natanael tinha entrado porque ele... Lateral direito normalmente não é uma posição Ele que você entrou no substitui. segundo tempo. Entrou Mas no o do segundo tempo Hugo daquela Moura eu partida. não... Nem, o Hugo Moura nem lembrava. Cara, o do Moura foi uma boa foi a sacada ali. grande pegadinha, então, desse quiz. Parabéns, vitória do Murilo Dietini, o Doc. Vai representar o placar e principalmente o resultado do jogo de domingo, né? A gente assim espera. Então, Ao longo do programa ele foi se soltando. Começou bem humilde, agora Eu já fiquei começa tranquilo. Não, acho que uma vitória. ganhei uma motivação, né? Uma vitória Humildade, com mar. volta. É. Calma, time, vamos lá, conselho. Então é isso, pessoal. Vamos fazer o... Não, vamos fazer o corte aqui, que eu não quero nem saber. Vamos fazer o corte disso aqui e mandar lá a preleção. Vai pra preleção do coxa esse Estão quiz. contando vitória antes da hora. Essa é a minha versão e a narrativa é o que importa. Tá É, vendo? é. Não, você não traz fatos. Brincadeira você só traz da parte. Essa Antes parte da eu vou gente encerrar, então, eu quero que vocês deem a mão e finalizando essa aposta, né, para aposta do resultado Vamos. aí. Quem ganhar, escolhe a instituição. Nós de três aí, caridade. É, exatamente. Nós três Comigo aqui. também, Aí, ó. aqui. Eu Aí, também vou boa. colaborar aí com uma cesta básica Fechou. e né, deixando uma mensagem aí de harmonia, de paz para todo mundo que for
ao clássico, né? Vocês querem fazer alguma apostinha de placar? Não, só dizer quanto vai ser o jogo para ver se acertam ou não? Não sei se são bons com isso ou não. Não, o Murilo já comentou que ele imagina que vai ser 2-0 pro Atlético. Isso. Vou deixar o placar que foi aqui no... Placar do quiz. do Vai pro quiz, placar do isso. quiz. E eu fui humilde aqui no quiz. Olha lá. Porque Olha lá. eu imagino que Aliás, o Coritiba você vai tava pra dormir. acertar uma resposta, titubeou, Foi. mudou na Mudou última na hora. último tempo, né? Por, A eu, segunda ali, por né? eu não manter ali a coragem, eu acabei me dando mal. Mas agora eu vou manter o que eu já falei ontem. Curitiba vai surpreender todo mundo. Torcedor rival, Nem imprensa. o Glauco acredita nisso. Não, mas é o personagem aqui. É o Glaucoxa. É o Glaucoxa. É justo. E o Curitiba vai achar um gol Recé, né, que você Quem falou. que é? com um Recebe. jogador completamente escanteado, que ninguém nem lembra dele, nem coloca mais em possibilidade de entrar. Rapaz, E vai ser o Recé. Como é que é? Ele é o O MCJM. JM. Rapaz, hein? O E ele vai espanhol. fazer uma comemoração sim, hein? ainda fazendo um Heber ali. Toda, mesmo, é? Ele vai fazer. Vai ser uma coisa folclórica pra entrar pra história. Porque ninguém, vou falar a verdade, que ninguém acredita que o Curitiba vai ganhar. E Sério, Glauco? talvez nem os jogadores mesmo. Ô, louco, A gente vê aí que sim. a gente vê que os torcedores, adversários, os próprios Eu jogadores tô ali de prova com- que ele com- mantém o discurso do pó de coxa. Sim, É, sim. pode Ele olhar mantém. lá, não tô aqui sendo. Quando não é o personagem, ele mantém esse Mas justo, ninguém mas faz acredita e sentido. no momento ali é mais uma esperança. Não acredito que vai acontecer, mas é uma esperança. E quanto vai ser? 1-0, 1-0. 1-0, gol do Recé. Vou encontrar. Pra entrar ali. pra história. Porque vai ser o duelo de um time que tá ali brigando entre as primeiras posições contra o pior Curitiba que já disputou Série A. Isso... Sem dúvida. Isso eu não acredito que vai mudar, infelizmente. Não muda, Mas né? a situação do clássico ali é pontual, é um jogo que, como a gente falou desde o início, envolve outros sentimentos, outros ingredientes, então vou soltar essa aqui na ousadia, pessoal. Perfeito. Queria agradecer então ao Doc e ao Glauco. A gente volta aí na semana que vem no Capcast e no Pó de Coxa, né? A gente vai trazer esse resultado, vamos comentar muito sobre esse Atletiba aí nos podcasts aqui do 12 Esportes. Obrigado aí você que nos assistiu, nos acompanhou. Lembre-se, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, dê o seu joinha, o seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Estamos também nas plataformas digitais de podcast. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Eu.